Lisa Kleypas. Os Mistérios de Bond Street. Livro 1. Cortesã por uma Noite. Capítulo 8. Um baile? Vivian encarou Grant como se ele tivesse enlouquecido. Eles estavam sentados na sala de estar do andar inferior. E Grant acabara de contar a ela sobre o plano que havia arquitetado com Sir Ross. Embora Grant parecesse se solidarizar com a preocupação dela, não estava disposto a lhe dar escolha no assunto. Você está me pedindo que eu apareça em público, continuou Vivian, inquieta. Aliás, não apenas em público, mas em um grande baile formal para que todos em Londres saibam que eu estou viva. Passarei a correr 10 vezes mais perigo do que agora. Você estará sob a minha proteção, retrucou Grant, tranquilo, indo se sentar ao lado dela, na poltrona de adamascado dourado. Ele pegou a pequena mão de Vivian, que estava cerrada, e a acariciou com delicadeza até os dedos relaxarem. Confie em mim, disse ele, dando um sorriso, enquanto encarava o rosto preocupado. Eu jamais deixaria que alguém lhe fizesse mal. Não conheço as pessoas que estarão lá, disse ela, apertando com força a mão de Grant. Não saberei o que fazer ou o que dizer. Você não tem que fazer nem dizer nada. Só precisa me acompanhar ao evento. Não quero, falou ela, esfregando a testa com a mão livre para tentar suavizar uma dor de cabeça latejante. Compreendo, retrucou ele baixinho. Mas precisa ser feito. Vivian, agora, quero levá-la à sua casa para encontrarmos algo que possa usar. Você tem pelo menos 2 dúzias de vestidos de baile. Seria um inferno para mim ter que escolher um. Você disse que queria visitar a sua casa, e esse é o momento perfeito. Vivian franziu o senho, enquanto fitava os dedos deles, entrelaçados, e respirou fundo, tentando acalmar os nervos. Todos ficariam olhando para ela. Como seria capaz de conversar sobre banalidades, sorrir e dançar, quando não se lembrava de uma única pessoa de sua vida anterior? Ela não queria se misturar com estranhos que, sem dúvida, a considerariam esquisita, enganadora ou alguma outra característica desagradável. Mais do que tudo, Vivian temia se transformar em um alvo altamente visível. E se o homem que a atacara voltasse para terminar o trabalho que começara? E se Morgan ficasse ferido, ou mesmo fosse morto por causa disso? Isso não faz sentido, voltou a falar Vivian. Por que devo ir a um baile e me revelar dessa forma tão dramática? Por que você não pode soltar a informação de alguma outra maneira? Não tem ideia de quem quer me ver morta, não é? Essa é uma tentativa desesperada de expor o suspeito, porque você não consegue encontrá-lo. Quero que o desgraçado seja pego, declarou Morgan, a voz contida. Esse é o modo mais rápido de conseguir isso. Ele fez com que Vivian se levantasse do sofá. Levou até o saguão de entrada e fez sinal para que a governanta pegasse os casacos deles. Depois de prender uma capa ao redor dos ombros de Vivian, Morgan colocou um chapéu de veludo na cabeça dela. Um véu de tule lilás pendia da aba e ajudava a esconder o rosto da jovem. Vivian lançou um olhar irritado para ele por trás do véu. Isso parece um chapéu de luto, reclamou. Como se eu estivesse saindo para comparecer a um velório. Só espero que não seja o meu. Morgan riu baixinho. Esse foi o chapéu que consegui encontrar, que melhor esconderia o seu rosto. E além do mais, não vou permitir que nada lhe aconteça. O mundo seria um lugar muito mais tedioso sem você. Embora mais pacífico.
Depois que Morgan fechou o próprio casaco, um criado os acompanhou até a carruagem que esperava do lado de fora. Viviane imaginara que eles fossem usar um veículo alugado e ficou surpresa ao descobrir que iriam em um belo cabriolé particular, preto cintilante, com toques de um dourado fosco, puxado por 2 cavalos baios idênticos. Ficou impressionada com a elegância do veículo. Nem imaginei que você possuísse uma carruagem assim, comentou. Achei que os patrulheiros fossem a pé para todos os lugares. Os olhos verdes de Morgan dançaram com uma expressão divertida. Podemos fazer isso, se você preferir. Vivian respondeu à provocação com um sorrisinho. Não, obrigada, disse, esforçando-se para manter o tom leve. A carruagem vai servir. O criado a ajudou a entrar no cabriolé e a cobriu com uma manta grossa e acolchoada de cachemir. Viviane agradeceu ao homem e se aconchegou ao assento de couro macio com uma exclamação de prazer. O vento estava agradavelmente frio e refrescou o rosto dela, depois dos 2 dias que passara confinada. Morgan se acomodou ao seu lado e pegou as rédeas com um movimento hábil. Ele esperou que o criado subisse no assento, atrás do veículo. Sacudiu as rédeas e estalou a língua para colocar os cavalos em movimento. Os animais começaram uma marcha tranquila e sincronizada, e as molas de qualidade permitiram que a carruagem seguisse com suavidade pela rua de paralelepípedos. Vivian observava o caminho com um olhar inexpressivo, buscando qualquer pequeno detalhe que pudesse lhe parecer familiar. Cada rua tinha a própria personalidade. Uma residência de pintores e escritores. Outra ocupada por açougueiros e padeiros. Outra ainda com uma fileira imponente de igrejas. Pessoas da nobreza cruzavam um caminho de prostitutas e pedintes. A riqueza e a pobreza juntas. O ar estava carregado do cheiro de animais, de comida, da água do rio, de esgoto, de terra. Viviane logo perdeu a capacidade de distingui-los com as narinas saturadas. Passaram por um grupo de moleques de rua que perseguia um janota vestido de cetim, por um libertino bêbado que saía de uma taverna com uma prostituta em cada braço, por mascates que carregavam caixas de madeira penduradas no ombro ou ao redor do pescoço. Logo, a atenção de Viviane se voltou para Morgan, que guiava habilmente o cabriolé por entre as carroças, os animais e pedestres que ocupavam uma parte da rua. Ele ficava à vontade em meio ao burburinho da vida na cidade. Conhecia cada beco, cada esquina. Ocorreu a ela que Morgan era um dos poucos homens em Londres que se relacionavam com todos, da realeza ao mais vil batedor de carteiras. Chegaram a uma fileira de casas elegantes e pararam diante de uma porta grande de bronze. Essa é a minha? Perguntou Viviane, hesitante, olhando para uma porta enorme, em arco, ladeada por colunas. Morgan a encarou com atenção. Essa é a sua. O criado se adiantou para tomar conta dos cavalos, enquanto Morgan ajudava Viviane a descer da carruagem. Ele a colocou com gentileza no chão, sustentando o seu peso até que ela se equilibrasse. Então, lhe deu o braço, a acompanhou até a entrada da casa e destrancou a porta. Viviane entrou com passos cautelosos e ficou parada, imóvel, no saguão de entrada, enquanto Morgan acendia lampiões e arandelas. O lugar, com seus painéis de tecido florido francês e mobília delicada, era lindo, feminino e nada familiar. Viviane tirou o chapéu e o pousou na ponta do corrimão. A luz inundava o saguão de entrada. Ela foi devagar, de um espelho alto a uma mesa de madeira com tampa de mármore.
pegou um bibelô delicado de porcelana e o examinou com atenção. Eram duas figuras, um cavalheiro e uma dama, conversando enquanto a dama se inclinava para frente para colher flores silvestres e colocar na cesta que tinha no colo. A cena era de uma inocência encantadora. No entanto, quando Viviane girou o bibelô, viu que o cavalheiro enfiava a mão por baixo da saia da dama. Ela franziu o senho diante da brincadeira picante. Pousou a peça e olhou de relance para Morgan. Ele a observava com estranho misto de bom humor e resignação. Conseguiu se lembrar de algo? Perguntou. Ela balançou a cabeça e foi em direção à escada. Morgan a seguiu, o passo calculado para acompanhar o dela até o segundo andar. O lampião que ele carregava deixava sombras disformes atrás dos dois. Viviane parou no topo da escada, perguntando-se para onde deveria ir. O quarto é por aqui, indicou Morgan. Ele a segurou com delicadeza pelo cotovelo e a conduziu até o último cômodo à direita. Eles entraram em um quarto com paredes forradas de seda verde escura, com uma cama ricamente entalhada, disposta em cima de um tablado. Aquilo fez Viviane pensar em um pequeno palco, preparado para uma performance. Ela franziu o senho, sentindo-se desconfortável, e ficou olhando para a cama, enquanto Morgan acendia mais alguns lampiões. Então se virou e viu o quadro. Por um momento, tudo o que Viviane percebeu foi uma impressionante extensão de pele exposta. A exibição artística de um corpo feminino. E então se deu conta de quem estava sendo retratada. Sou eu? Falou, em um sussurro estrangulado. Seu rosto ficou muito vermelho, e ela se virou com um arquejo, incapaz de olhar a pintura por mais tempo. Suponho que você não se lembre de ter posado para o quadro. Havia uma sugestão de riso na voz de Morgan. No entanto, Viviane não conseguiu compartilhar o bom humor dele, nem mesmo repreendê-lo. Estava constrangida demais, e a raiva que sentia era apenas de si mesma. Até então, sempre houvera, em um canto minúsculo de sua mente, a crença de que não havia feito as coisas de que Morgan a acusava. Mas agora, a verdade estava ali, em uma pesada moldura dourada. O passado dela, exposto, ostentado em detalhes. Como eu pude? Como alguém poderia posar para isso? Perguntou ela, cobrindo o rosto com as mãos. Artistas usam modelos nus com frequência. Você sabe disso. Obviamente, este quadro não teve a intenção artística, comentou ela, em tom de deboche. Seu único propósito é excitar, sugeriu Morgan, baixinho. Viviane abaixou as mãos e cerrou os punhos junto ao corpo, ainda sem olhar para Morgan. Parecia quase impossível que conseguisse se sentir tão humilhada. Era como se a vergonha queimasse dentro de suas veias. Tire-o daí, ou cubra-o, pediu ela em desespero. Eu já vi isso antes, Viviane, retrucou ele, intrigado, e já sem nenhum traço de humor na voz. Não fazia sentido, mas ela não conseguia suportar o quadro diante deles. Era como estar nua na frente de Morgan. Não gosto dele, declarou irritada. Não consigo permanecer no quarto com esse quadro pendurado aí. Faça alguma coisa com ele, por favor. Ela enrijeceu o corpo ao sentir Morgan se aproximar por trás, as mãos dele se fechando sobre os ombros estreitos dela. Você está tremendo, murmurou Morgan surpreso. Não há motivo para ficar aborrecida. Não diria isso se houvesse um quadro com você
nu ali. Ele deu uma risadinha. Duvido que algum artista aceitaria me pintar sem roupa. Não sou bem o modelo que procuram. Era uma afirmação discutível, pensou Vivian consigo mesma. Pelo que já vira dele, Morgan era tão bonito quanto qualquer forma masculina já eternizada em uma tela. Mas dificilmente ela lhe diria isso. Morgan tentou com toda a gentileza voltar o rosto de Vivian para encará-lo. Vamos, não é tão ruim assim. Respire fundo. Ela resistiu, a cabeça baixa, o olhar fixo no chão. Não vou me mover até que você tire esse quadro daí. Ela sentiu o hálito quente dele lhe soprar o ouvido com uma breve risada. Está certo, está certo. Morgan atravessou o aposento até o quadro. Vivian ouviu o barulho de algo sendo arrastado e um leve estalo da moldura pesada. Pode abrir os olhos agora, avisou Morgan, irônico, quebrando o silêncio. Vivian se virou e viu que ele havia apoiado o quadro no chão, com a frente voltada para a parede. Obrigada, disse ela, com um suspiro pesado. Quero que essa coisa horrorosa seja queimada. Você pode mudar de ideia depois que recuperar a memória. Não me importo com o que vai acontecer depois que a minha memória voltar, retrucou ela irritada. Como lhe disse antes, não voltarei a ser uma cortesã. Morgan a encarou com um ceticismo indisfarçado que aborreceu. Veremos, murmurou ele. Outro quadro capturou o olhar de Vivian. Uma pequena pintura a óleo, em uma delicada moldura dourada. Estava pendurada na parede perto da penteadeira, como se ela tivesse colocado ali para poder vê-la enquanto aplicava perfumes. Pós e escovava os cabelos. Vivian chegou mais perto e examinou o quadro com curiosidade. Não combinava em nada com o restante da casa. Era claro que fora pintado por um amador, em cores fortes e alegres. A cena mostrava um pequeno chalé campestre, branco, com estrutura de madeira. Um tapete de flores de lavanda ao redor e bétulas ao fundo. Uma profusão de roseiras cheias de botões brancos cobria a frente da casa. Vivian não conseguia tirar os olhos da imagem. Tinha certeza de que se tratava de um lugar onde já estivera. Um lugar onde fora feliz. Que estranho, murmurou. Acho que esse quadro foi presente de alguém que... Ela parou, confusa. Ah, se ao menos soubéssemos onde fica esse chalé. Poderia ser em praticamente qualquer lugar da Inglaterra, comentou Grant. Vivian tocou a assinatura no canto da tela. Devon, leia em voz alta. Como soa familiar? Devon. Será que era um amigo? Ou talvez mesmo um amante? Sugeriu Grant em voz baixa. Ela afastou a mão e franziu o senho. Talvez fosse. As lembranças tentavam forçar as muralhas da mente de Vivian, mas sem sucesso. Frustrada, ela foi até um enorme guarda-roupa com grandes espelhos na frente e compartimentos para roupas de baixo de cada lado. Abriu um par de portas e deparou com uma longa fileira de vestidos em todos os tons imagináveis de seda, veludo e cetim. As saias esvoaçando como asas de borboleta. Muitos dos trajes guardavam um leve toque de perfume. Uma combinação de rosas e madeiras aromáticas que invadiu as narinas dela com uma brusca doçura. Parece haver uma variedade de estilos, comentou Vivian, consciente do olhar de Morgan examinando-a. Tudo, desde o sóbrio até o chocante. Que efeito pretendem causar? Vivian Duval em toda a sua glória,
disse ele. Ela olhou para Morgan por cima do ombro. O que eu estava usando quando nos conhecemos? Um vestido de sereia, seda verde, com manguinhas curtas de tule. Vivienne buscou entre a coleção de vestidos até encontrar um que correspondesse à descrição dele. Este? Perguntou, erguendo o vestido para que ele visse. Morgan assentiu, parecendo inexplicavelmente carrancudo. Vivienne apoiou a peça diante do corpo e a examinou. Era belíssima, verde e cintilante, com fitas de cetim branco no decote que a fizeram pensar na espuma das ondas. De fato, era um vestido de sereia. Vivienne percebeu que tinha um excelente gosto para roupas. E por que não? A primeira preocupação de uma cortesã seria a arte de exibir seus melhores atributos. Eu poderia usá-lo no baile, falou. O que acha? Devemos lhe dar outra chance de ir a uma festa? Não. Uma sombra cruzou o rosto de Morgan e ele olhou para o vestido com óbvio desprazer. Perdida em pensamentos, Vivienne devolveu a peça ao guarda-roupa. Não, nos demos bem naquele primeiro encontro, não é mesmo? Perguntou ela, voltando a investigar a fileira de roupas. A voz dele ficou subitamente tensa. Você se lembra? Não, mas a expressão em seu rosto. Qualquer um pode ver que não é uma lembrança agradável. Não é, concordou ele seco. Fui eu que não gostei de você? Ou o contrário? Foi mútuo, acredito. Então como nós... Digo, porque você acabou fazendo um arranjo comigo. Você tem um jeito todo especial de ficar presa na garganta de um homem. Como uma espinha de peixe, comentou Vivienne, melancólica, mas logo riu. Ela pegou um vestido branco, um bronze e outro lilás e os levou para a cama, formando uma pilha colorida. Com cuidado, começou a dobrar as roupas delicadas enquanto Morgan observava. Um deles vai ficar bom, falou. Não vai experimentá-los? Perguntou ele. Por que me dá o trabalho? São todos meus? Por que não caberiam? Você perdeu bastante peso desde que quase se afogou no Tâmisa. Morgan envolveu a cintura dela, avaliando. As mãos grandes, quase abrangendo toda a circunferência delgada. Vivienne se assustou com o toque masculino, com a sensação de solidez do corpo atrás dela. Ter Grant e Morgan em uma cama coberta de seda, tão próximos ao mesmo tempo, era o bastante para abalar os nervos. Vivienne se lembrou das mãos dele deslizando com malícia pelo corpo dela, dos lábios dos dois unidos em beijos ardentes e deliciosos, e tentou conter um tremor. Morgan, provavelmente, percebeu o movimento involuntário, porque suas mãos seguraram com mais força a cintura de Vivienne, e seus lábios se aproximaram mais, até ela sentir a carícia do hálito dele em sua orelha. Não há necessidade de eu experimentar nada, conseguiu dizer Vivienne. Além do mais, não posso fechar e abrir fileiras de botões sozinha. Eu estaria disposto a ajudar. Estou certa disso, retrucou ela com um sorriso que logo se tornou hesitante. Uma sensação, ou a deliciosa promessa dela, disparou pelo corpo de Vivienne e se acumulou em seu ventre, deixando os joelhos fracos. Por um momento, ela pensou em inclinar o corpo para trás, arquear o pescoço em um convite, levar as mãos de Morgan aos seus seios. No entanto, pouco antes de fechar os olhos, Vivienne viu de relance a cama refletida em um espelho. Aquele quarto onde ela entretivera tantos homens.
Essa ideia a deixou nauseada. Era possível que Morgan tivesse algumas fantasias secretas que esperasse que ela satisfizesse. Mesmo se quisesse dormir com ele, como iria fazer jus à própria reputação? Não se lembrava de absolutamente nada sobre como satisfazer um homem. Mas não deveria se lembrar. Afinal, com certeza, se lembrava de coisas que lera em livros. Por que, então, não guardar um pouco do vasto conhecimento que supostamente tinha das artes sexuais? Confusa, ela se afastou de Morgan. Grant, falou afogueada. Preciso saber de uma coisa. Quando você e eu fazíamos... Quando nós... Ela lançou um olhar devastado para a cama. E então voltou a encarar os olhos verdes alertas. O que você achou da experiência? Prosseguiu ela. Como eu me saí? Fiz jus à minha reputação? Você sabe o que eu quero dizer? Mesmo com o rosto muito vermelho, ela manteve o olhar fixo nele. Estranhamente, Morgan pareceu tão desconfortável quanto ela com as perguntas. Não posso compará-la a nenhuma mulher com a qual já dormi, respondeu ele evasivo. Sim, instigou Viviane, querendo que continuasse. Grant ficou imóvel e tenso, sentindo-se encurralado, enquanto a lembrança das descrições entusiasmadas de Lord Gerard sobre os talentos de Viviane na arte de fazer amor zumbia em seus ouvidos. Ele se ouviu repetindo algumas poucas palavras de Gerard em um tom monótono que não traiu nada de agitação que sentia. Você não tem a menor timidez na cama. Isso a torna uma parceira divertida, para dizer o mínimo. Que estranho, murmurou Viviane, o rosto ainda rubro. Porque tenho mais do que uma boa medida de timidez fora da cama. Eles ficaram se encarando com expressões cautelosas, quase idênticas, como se cada um protegesse segredos que o outro jamais pudesse descobrir.